Muito bem, é o Gazeta Entrevista que está no ar pela sua TV Gazeta, Rede Record de televisão. A gente sempre começa o Gazeta Entrevista agradecendo a Deus em primeiro lugar. Jesus certa vez disse que bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Homens de bem, homens pacificadores. Sabe, quando você é a pessoa que evita as contendas, que traz a paz, você ganha muito mais do que semear a discórdia. Pessoas pacificadoras, pessoas que evitam as contendas, elas constroem relacionamentos. Por isso que a gente sempre começa esse programa com algum ensinamento de Jesus para a sua vida. O Gazeta Entrevista também é um oferecimento muito especial da Auto Acre, sua concessionária Kia Motors. Exatamente até o dia 31 de maio, até sábado, você compra Cerato, o sedã mais bonito do Brasil, com preço de 2013, sem aumento de IPI. É isso mesmo, ainda tem no estoque, hein? Corra, são as últimas unidades. E você ainda pode ganhar 2 ingressos para a final da Copa do Mundo. Comprando um Kia, você concorre a 2 ingressos para a final da Copa do Mundo no Maracanã. Também promoção por tempo limitado. Não perca a oportunidade, são taxas especiais e a Auto Acre aceita seu veículo usado na entrada. Auto Acre, sua concessionária Kia Motors, seja VIP, seja Kia. Eu tenho o prazer de receber em nossos estúdios o presidente do Partido Republicano Brasileiro, Dr. Marcos Pereira. Ele que é da cidade de Linhares, no Espírito Santo, presidente nacional do partido desde maio de 2011. Advogado, Marcos Pereira se formou em Direito pela Unip e especializou-se na Universidade Presbiteriana Mackenzie. É também técnico em contabilidade. Além do PRB, Marcos Pereira foi filiado ao PTdoB e ao PSB, mas desde 2010 assumiu aí as rédeas do PRB, partido ao qual se juntou em 2005. E também, olha, o partido PRB, ele tem uma importância na história do Brasil, porque é o partido do ex-saudoso vice-presidente José de Alencar. Marcos Pereira está no Acre, fazendo parte de uma grande peregrinação pelos estados brasileiros, fortalecendo o PRB numa caravana para levar os ensinamentos do partido à sua militância e também conhecer de perto as chances dos candidatos, dos pré-candidatos em todos os estados da federação. Presidente, muito boa noite. Boa noite, Alain. Tudo bem? Tudo bem, mais uma vez, boa noite aos seus telespectadores e muito obrigado por estar aqui mais uma vez com você. Presidente, quais são as metas do PRB para as eleições de 2014? Nós temos metas bem definidas e metas claras, Alain. Nós elegemos em 2010, porque nós temos que comparar as eleições de 2014 com as eleições de 2010. Nós elegemos 8 deputados federais em 2010 e 19 deputados estaduais. Então agora em 2014, a nossa meta é, no mínimo, dobrarmos esta bancada de deputados federais e deputados estaduais. Portanto, a gente está trabalhando aí no Brasil inteiro para elegermos algo em torno de 16 a 20 deputados federais e algo em torno de 40 deputados estaduais. O PRB tem o Ministério da Pesca como uma das meninas dos seus olhos. Foi ali que o bispo Marcelo Crivella, que é pré-candidato ao governo do Rio de Janeiro, desempenhou uma excelente gestão. Isso pesa, inclusive, hoje no projeto político do PRB? Isso ajuda, é um nicho, é um segmento importante no Brasil, mas ainda muito pouco explorado. O Brasil hoje produz muito menos pescado do que o Vietnã. Eu estava conversando com o ministro da Pesca anteontem, em Brasília, e ele me dizia isso para nossa surpresa. Então, com toda essa costa, com todos os rios que nós temos, com toda essa extensão territorial, o Brasil produz menos pescado do que o Vietnã. É um setor que tem tudo a crescer. A bem da verdade, o Ministério da Pesca e Aquicultura passou a ter um papel muito mais relevante, muito mais significativo para o setor pesqueiro, que é dividido em 2 linhas. O setor pesqueiro artesanal, que é aquele pescador
que pesca no rio, que pesca no ribeirinho, com a sua jangada, com a sua canoazinha, com a rede, aquele que vive ali da pesca artesanal. Isso é uma área. E a outra área é a pesca industrial, que é o business mesmo, o negócios mesmo feito por empresários do setor pesqueiro. Então são essas duas vertentes principais. Esse ministério passou a ter muito mais importância desde que o ministro, o senador Marcelo Crivella, assumiu a pasta, e isso testificado e testemunhado pelos pescadores artesanais, como também pelos empresários do setor. Porque até então ele era mais ali uma pasta para acomodações políticas. Mas com o lançamento do Plano Safra da Pesca e Aquicultura, que injetou 4 bilhões e 100 milhões no setor, então ele passou a existir de fato, de verdade. O PRB tem pretensões de lançar pré-candidatos a governador? Já lançou pré-candidatos e, eventualmente, candidatos a governador em algum estado da federação, presidente? Nós tínhamos... Além do Rio de Janeiro? Nós tínhamos lançamento de 2 candidaturas, o Rio de Janeiro e Roraima. Roraima também era um estado onde nós temos um nome muito forte, um deputado estadual, e ele estava com a sua pré-candidatura lançada, mas recentemente houve uma composição local e ele preferiu retirar sua candidatura para apoiar o atual governador. Então nós teremos candidatura somente neste ano de 2014, somente no Rio de Janeiro. Porque o nosso foco agora, Alan, se você me permite, rapidamente, o nosso foco é fazer deputados federais, sobretudo, porque é esse número de deputados federais eleitos que vai dimensionar o tempo, o tamanho, melhor dizendo, do partido, e esse tamanho, sobretudo, é o que determina o tempo de televisão no processo eleitoral. O que ficou de lição para o partido, presidente, depois da derrota de Celso Russomano na disputa pela Prefeitura de São Paulo? Russomano despontou, liderou as pesquisas de opinião, mas na reta final teve uma queda. Qual foi a lição disso? A lição é de que a gente precisa disputar a eleição, nós precisamos colocar os nomes do partido, as lideranças do partido à disposição da população. Mas, sobretudo, isso que nós estamos fazendo hoje. Porque, desde o final daquele processo eleitoral de 2012, nós viemos trabalhando e planejando para este ano fazermos, como te dizia agora há pouco, e aí eu tenho que ser repetitivo, você e o seu telespectador me desculpem por isso, mas para que fique claro, trabalhando para eleger deputados federais. Porque o que nos faltou ali naquele processo eleitoral foi justamente o chamado tempo de televisão durante a propaganda eleitoral gratuita. Não necessariamente aquele tempo do programa eleitoral propriamente dito, mas das inserções partidárias, das inserções eleitorais, que são aqueles 30 segundinhos, aquelas propagandas no break da novela, no break do jornal, no break do filme. Que os partidos têm direito. Aquilo ali é fundamental para você comunicar com o eleitor. E nós tínhamos lá em São Paulo, naquele processo eleitoral, 4 inserções por emissora. Apenas 4 inserções por emissora por dia. Comparado com 16 que os 2 principais candidatos, que foram aqueles que foram para o segundo turno, tinham 16 inserções por dia por emissora. Então, vieram com muitas inverdades, com muitas calúnias, e você não conseguia, com apenas 4 inserções, desmentir o que era colocado pelos nossos adversários em 16 inserções. A expectativa é que o Russomano venha para ser um dos mais votados do Brasil para deputado federal? É a nossa expectativa. O Celso Russomano já foi e já está como um dos 10 deputados federais mais votados de todos os tempos. Se não me engano, ele é o 9º, quando em 2006 ele teve 573 mil votos, mais de 573 mil e alguma fração. E esse ano ele vem para deputado federal. E a nossa expectativa é que ele supere essa votação, dado o fato de, em 2010, ele ter sido candidato a governador de São Paulo, ter ficado também em 3º lugar, e dessa campanha também de prefeito, tendo ficado em 3º lugar. Então ele vem de 2 candidaturas majoritárias, onde ele teve uma visibilidade muito grande,
dado o histórico de eleição que ele já teve também em 2006 e eleições anteriores, a gente acha que ele vai ser aí com certeza um dos mais votados. PRB apoia a reeleição da presidente Dilma Rousseff? Olha, Alan, o cenário hoje, do momento, nós temos uma tendência muito forte a apoiar a presidente Dilma. Mas é um cenário do momento. É o cenário do momento. Eu tenho muita dificuldade de sair da coligação da presidente Dilma. Não tenho por que fazê-lo, evidentemente, mas a eleição e política, você sabe, né? Como dizia Magalhães Pinto, a política é como nuvem. Você olha, ela está de um jeito. Aí você olha de novo, ela já está de outro jeito. Então, no cenário atual, o PRB apoia a reeleição da presidente Dilma pelo histórico em si do PRB e para manter uma coerência até do nosso próprio saudoso presidente Zé Alencar, que foi vice-presidente do presidente Lula dentro dessa aliança que nós temos com o Partido dos Trabalhadores desde 2006, que foi a primeira eleição que o PRB disputou, elegendo já o vice-presidente Zé Alencar. Eu vou dar uma paradinha para o intervalo, volto na sequência para o segundo bloco com o Dr. Marcos Pereira aqui no Gazeta Entrevista para falar também do PRB no Acre e de outros temas. É um minutinho só, a gente volta logo após o intervalo. Até já.